Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre as casas marca. As casas marca na astrologia védica são conhecidas como as casas matadoras ou as casas que têm o poder de matar. As casas marcas são compostas pelas casas 2 e pela casa 7, que tem uma natural afinidade com Touro e Libra, respectivamente. Mas vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque quando eu digo que tem uma afinidade com determinada constelação, é uma questão ordinal. Não significa que o signo de Touro e o signo de Libra sejam signos matadores. É por isso que muito me incomoda astrólogos que, quando vão fazer um vídeo ou um texto, escrevem assim: essa é uma descrição para quem tem o Sol na casa 2 ou o Sol em Touro. E por que é um erro dizer casa 2 ou Touro? É um erro dizer isso porque você está querendo dizer que é a mesma coisa. E a casa 2 não é a mesma coisa que o signo de Touro. Embora os dois elementos tenham afinidade, eles são distintos. É por isso que os antigos denominaram 12 casas e 12 constelações. Mas por que a casa 2 e a 7 são denominadas casas marca ou casas matadoras? Busque no livro Brihat Parashara Hora Shastra. O Brihat Parashara Hora Shastra é conhecida como a Bíblia da astrologia védica. No capítulo 44, Parashara diz que a casa 8 indica a longevidade. Então, no mapa que eu coloquei para vocês, um típico mapa do norte da Índia, então nós sabemos que ele é lido em sentido anti-horário, não é verdade? Então, se aqui é o signo ascendente, a casa 8 vai estar neste triângulo. Essa casa indica a sua longevidade, a sua força vital. Então, se você contar 8 casas a partir da casa 8, na contagem você vai estacionar na casa 3. Então, a casa 3 indica sua longevidade também. E o que se chama esse procedimento? Esse procedimento se chama aplicação de casas derivadas, que na astrologia védica chamamos de Bhavat Bhavan. E Bhavat Bhavan indica que as casas têm uma indicação genérica e umas outras indicações ocultas. Parashara diz que a casa 12 representa fins de ciclos, conclusões, dissoluções, términos. Então, se você contar 12 casas a partir da casa 8, na contagem você vai estacionar na casa 7. Então, a casa 7 representa a perda da longevidade. E a mesma coisa vai se aplicar para a casa 3. Então,
conte 12 casas e na contagem você vai estacionar na casa 2. Então, tanto a casa 7 quanto a casa 2 representam a perda da longevidade. Elas têm o poder de matar. É possível saber épocas da sua vida quando você vai ter a sua saúde ameaçada. E esse assunto costuma mexer muito com o lado emocional das pessoas, com medos irracionais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A única certeza de nascer é morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Então, para que ter medo da morte? Com isso, você perde o gelo de falar desses assuntos. Mas, como é possível saber épocas que indicam ameaças à saúde da pessoa? Para isso, você deve levantar o seu mapa védico. Você deve buscar a posição da sua lua no mapa natal. Você deve buscar a constelação em que se encontra a sua lua. Você deve buscar o nakshatra em que se encontra a sua lua. Você deve buscar o planeta que rege o nakshatra da sua lua, porque ele vai iniciar o seu ciclo planetário, que é o ciclo da sua vida. Então, cada planeta vai reger uma casa. Então, todos os ascendentes têm 2 planetas marca. Vão ter 2 planetas que vão ser planetas matadores, com exceção do ascendente em Libra e o ascendente em Áries. Por que isso? Porque para o ascendente em Libra, a pessoa vai ter Escorpião na casa 2 e Áries na casa 7. Então significa que Marte vai ser o planeta matador de uma pessoa com esse ascendente. E a mesma coisa para o ascendente em Libra. A mesma coisa para o ascendente em Áries, porque para uma pessoa com esse ascendente, ela vai ter Touro na casa 2 e Libra na casa 7. Então, Vênus será o planeta matador aqui. Com exceção dessas 2 constelações, todas as outras 10 terão 2 planetas marca. A partir do nakshatra da sua lua, você vai descobrir em qual Mahadasha você vai estar passando. E quando eu falo Mahadasha, Maha significa grande e Dasha, ciclo. Então é o ciclo em que você vai se encontrar. Então quando você passar por um Mahadasha do planeta que rege a casa 2 ou a casa 7, vai ser uma época em que você vai ter ameaças de morte. Mas não significa que você vai morrer. E se eu te contar que 90% das pessoas que passam pelo Mahadasha de um planeta matador vivem para contar história. Então, não é tão assustador assim. Não é tão dramático assim. O que eu venho vendo da minha experiência como astrólogo profissional é que quando você passa pelo um dasha de um planeta marca, que você vai ter mais oscilações na sua saúde.
que você vai ter mais abalos no sistema imunológico. Então, indicam épocas que você vai precisar cuidar melhor da sua saúde. Então, uma vez que você tem essa informação e você faz o caminho contrário, uma vez que você tem informação, existe o livre-arbítrio, que é o que você decide fazer com essa informação. Então, se você estiver passando por uma Mahadasha de um matador e você insiste em fumar, e você insiste em beber, e beber todos os fins de semana, de preferência, você insiste em comer fast food, você insiste em comer conservantes, produtos com excesso de sal, gordura, açúcar. Você está fazendo ações que não ajudam a evitar problemas de saúde. Então, o livre-arbítrio entra aí. Uma vez que você sabe que você está passando por um Mahadasha de um planeta matador e você decide construir ações que impeçam que você tenha oscilações no sistema imunológico, como comer saudável, evitar fumar, evitar beber, tomar mais limão todas as manhãs. Atitudes que sustentem a saúde do seu corpo, você vai passar uma Mahadasha de um planeta matador tranquilamente, são e salvo. Pode acreditar. Agora, existem casos em que um indivíduo passa por um Mahadasha de um matador e morre. Então, os textos antigos de astrologia védica dizem que esses planetas vão ser ativados no momento da morte. Não cabe a um astrólogo dizer quanto tempo a pessoa tem de vida. E por que não cabe a um astrólogo dizer quanto tempo a pessoa tem de vida? Porque para você medir o tanto de tempo que você tem de vida, você deve olhar uma série de fatores. O primeiro fator é o regente do ascendente. Porque o ascendente, ou a casa 1, ou o Lagna, indica a sua força de vida. Então, se você tiver o regente do ascendente exaltado, ou numa casa angular, numa constelação que apoia a sua agenda, você tem 1 ponto de longevidade. O segundo fator, você deve olhar o 8º signo, contado a partir do seu ascendente. Se o 8º signo estiver exaltado, ou numa constelação que é ponto de domicílio, ou ele estiver em ângulo, você vai ter mais 1 ponto de longevidade. O terceiro fator é o planeta Saturno, porque Saturno produz a longevidade. Ele rege o sistema imunológico. Caso você tenha Saturno em Libra, Capricórnio, ou Aquário, ou em alguma outra constelação em que Saturno tem uma relação de amizade com aquele planeta, como são o caso de Vênus e Mercúrio. Então, se você tiver Saturno nessas constelações, ou em Touro, Virgem e Gêmeos, e caso Saturno esteja em ângulo, você tem mais 1 ponto
de longevidade. Você pode olhar esses mesmos fatores no mapa D30, que é conhecido como o Trimsamsha. Porque esse mapa, ele indica a natureza da pessoa e a longevidade. Então você pode aplicar os 3 mesmos fatores nesse mapa, que você vai ter indicações mais a fundo da sua longevidade. Agora, nem todas as pessoas vão ter esses 3 fatores fortes. Tudo é variável. É por isso que é muito complexo medir a longevidade da pessoa. Agora, existe um fator que são as casas marca, as casas matadoras. Existem determinadas combinações no seu mapa natal que podem intensificar abalos na saúde. E existem fatores que podem ajudar a aliviar esses abalos na saúde. Caso você tiver o regente da casa 2 e da casa 7 juntos numa outra casa, ou pode ser também dentro dessas casas, não é bom. É um fator que pesa para um abalo na saúde. Agora, se você tiver um benéfico funcional aspectando ou fazendo uma conjunção com os planetas matadores, e quando eu falo benéfico funcional, isso varia de ascendente para ascendente. Esse fator alivia abalos na saúde. Então, indica que quando você passar por um dasha desses planetas, que você vai atravessar tranquilamente. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês, para uma pessoa que tem ascendente em Capricórnio. Então, quando nós trabalhamos com mapas numéricos, nós usamos algarismos para substituir signos de maneira ordinal. Então, para uma pessoa que tem ascendente em Capricórnio, vai estar representado dessa maneira. Como vocês podem ver, os planetas matadores para esse indivíduo vão ser Aquário e a Lua. E se essa pessoa tiver a Lua em Escorpião, que é a constelação de debilitação, e Saturno estiver fazendo uma conjunção, esse é um fator negativo. Então, quando essa pessoa passar pelo Mahadasha, ou o Antardasha, que eu chamo de Bukti. O Bukti é um subperíodo. Então, o período oficial é o Mahadasha e o subperíodo é o Bukti. E o subperíodo é o chamado Patria Antardasha. Mas eu não vou entrar nisso para não ficar tão complexo. Quando a pessoa passar pelo Mahadasha de Saturno e um Bukti da Lua, essa pessoa vai ter uma ameaça de morte. Vai ser uma época que ela vai precisar cuidar mais da saúde dela.
Mas é interessante que a casa 2 indica a sua família e dinheiro. E a casa 7 indica relacionamentos e sexo. E se você pensar com um pouco mais de perspicácia, você vai constatar que boa parte dos motivos das pessoas morrerem é por causa de família, dinheiro e sexo. São coisas que sugam a energia vital da pessoa. E isso não é bom nem ruim. Isso é simplesmente como a vida é. Então, a casa 2 e a 7, elas têm esse aspecto de serem inauspiciosas, de drenarem a força de vida. Então, em astrologia médica, cada planeta rege uma área específica do corpo. Então, aquele planeta marca pode afetar aquela área do corpo. Então, se você tem o Sol regendo uma dessas casas, você pode ter problemas de vista, de problemas nos minérios do corpo ou descalcificação. A Lua indica a mente. Então, você pode ter problemas emocionais, psicológicos, psicossomáticos, depressão. Mercúrio indica a pele e a circulação. Então, durante um dasha de Mercúrio como um planeta marca, essas áreas anatômicas podem ser afetadas. Vênus indica os fluidos sexuais e os açúcares. Marte, o sangue, porque ele rege a cor vermelha, febres altas, cortes, cirurgias, acidentes e o sistema nervoso. Então ele pode dar problema nessas áreas. Júpiter rege o fígado e as gorduras e a pressão no corpo. Então, pode dar problemas nessas áreas. Saturno, o sistema imunológico e os ligamentos. Pode dar problemas nessas áreas. O Sol também rege o coração. Então, problemas cardíacos podem ser vistos durante o dasha do Sol como um planeta marca. Então, é muito relativo, porque você deve buscar a cúspide do ascendente no seu mapa védico. Se você tentar aplicar essa técnica no mapa ocidental, utilizado na astrologia helênica, que aplica o zodíaco tropical, não vai dar certo, não vai ser preciso. Para você fazer essa análise, você deve levantar o seu mapa védico. Essa pessoa, que eu citei um exemplo, é um fato verídico. Essa pessoa que vocês estão vendo aí foi o meu irmão. Ele nasceu no dia 12 de março de 1985, às 3h55 da manhã, em Brasília. E ele tinha ascendente em Capricórnio e Saturno e a Lua em conjunção, na constelação de Escorpião. E ele começou o primeiro Mahadasha dele sendo Saturno. Então, em 1988 para 1989, ele passou pelo subperíodo da Lua, que foi nessa época que a saúde dele realmente se deteriorou. Ele desenvolveu um câncer raro, que foi um câncer ósseo na coluna.
E logo depois que ele saiu do Bukit da Lua, ele faleceu em agosto de 1989. Então, são técnicas. Você pode usar para entender as épocas mais favoráveis e as épocas mais desfavoráveis. Isso varia do interesse de cada um. Tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre as casas marca. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto um vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.